tá? Hoje então nós vamos explanar um pouco sobre a Epístola de Tiago, ok? Página 63, a vida e obra de Tiago. Na página 63 a 65, vai para a página 65, embaixo aí está autoria da Epístola. Em toda a Epístola, o único verso que se reporta ao autor é o primeiro, né? Primeiro versículo. Lembra que eu falei, só para recordar, que nós, aqui na nossa cultura, nós temos um costume de, quando escrevemos uma carta, colocar no final quem escreveu, não é? E naquele tempo eles escreviam no começo da carta. E por que mesmo? Quem lembra? Porque era um rolo, tá? Naquela época era um rolo. Aí, por exemplo, chega um rolo lá, quem escreveu essa carta? A pessoa desenrola todo aquele rolo para ver quem escreveu no final, para depois enrolar de novo. Não. Então, já citava quem escreveu a carta no começo. Toda a epístola, as epístolas de Paulo, João, você vai ver que quando cita o autor, está citando no começo da carta. E no primeiro versículo aí já cita quem é o autor. Vamos lá? Ó. Em toda a epístola, o único verso que se reporta ao autor é o primeiro. Tiago, servo do Senhor, Jesus, as 12 tribos espalhadas que se encontram na dispersão. Ou seja, está se referindo aqui ao povo judeu, ele está escrevendo ao povo judeu, certo? Essa ausência de informações mais específicas sobre a identidade do autor refere-se ao fato dele ser um proeminente líder da igreja primitiva em Jerusalém, tá? Então, que Tiago era esse? A Bíblia, ela vai citar quatro Tiago, tá? Na Bíblia toda, ela cita 4 Tiago, certo? O primeiro Tiago que nós vemos na Bíblia é o Tiago, filho de Zebedeu, tá? O segundo Tiago da Bíblia era o filho de Alfeu. Aí depois existe um outro Tiago na Bíblia, que era o pai de Judas Tadeu. Quem que era Judas Tadeu? Era irmão de Jesus, meio irmão, né? Judas Tadeu era meio irmão de Jesus e o que escreveu a epístola de Judas. Nós vamos estudar isso mais para frente. Então, o Tiago, pai de Judas Tadeu. Se Judas Tadeu, ele era meio irmão do Senhor Jesus também, tá? O que escreveu a epístola de Judas, certo? Vamos lá. E também o outro Tiago aqui que nós vemos é o Tiago, também meio irmão de Jesus. Filho de José, certo? Irmão, né? Irmão de Jesus. Bom, esse primeiro Tiago aqui, ó, provavelmente não foi ele que escreveu. Por quê? O livro de Tiago, a epístola de Tiago foi escrita em 45 ou 46 depois da era cristã, tá? 45 ou 46 depois da era cristã. E esse Tiago aqui, ele morreu em 44, no ano 44. Então, se ele morreu no ano 44, ele não pode. Quem que era esse Tiago? Esse Tiago, lembra que a Bíblia fala Pedro, Tiago e João? Quando falava Pedro, Tiago e João, era um sócio de Pedro na pesca, né? O sócio de Pedro. E esse Tiago aqui, ele foi decapitado. Por quem? Por o Herodes Agripa. Lembra que a Bíblia fala que já tinha mandado matar Tiago à espada e Pedro estava na cadeia? É o apóstolo Tiago, tá? O apóstolo Pedro, Tiago e João, um dos apóstolos, filho de Zebedeu, que era sócio de Pedro, né? Na pesca. Então, como esse livro foi escrito entre 46 a 62 depois da era cristã, e ele morreu em 44 depois de Cristo, ele não pode ser o autor dessa carta, ok? Bom, aí resta o outro, Tiago, filho de Alfeu. Quem que era esse Tiago, filho de Alfeu?
Alfeu era esposo de Maria. Maria, mãe de Jesus? Não. Mas a Maria, irmã de Jesus. E também chamava Maria. Tá? Ela era irmã da Maria, mãe de Jesus. Dá para entender? Ok? A Maria, esposa de Alfeu, era irmã de Maria, mãe de Jesus. Ok? Então esse Tiago aqui, o filho de Alfeu, certo? A gente já chega a uma conclusão aqui. O que ele era de Jesus? Ele era apóstolo. E era, então, o que ele era de Jesus? Sobrinho. Sobrinho. Se ele era filho de Maria, Maria era irmã dele, ele era sobrinho. Esse Tiago, apóstolo, era sobrinho de Jesus. João Batista era o que de Jesus? Primo. Isso. Vamos lá. Então vamos lá. Esse Tiago aqui também não pode ser, certo? Não pode ser. E por quê? Aí outra coisa, para a gente entender, não tinha dois Tiagos. Esse aqui era conhecido como Tiago Menor. E por que ele era conhecido como Tiago o Menor? Ele era pequeno. Um dos motivos é que ele era o menor dos apóstolos. Não dos apóstolos, perdão, menor dos Tiagos. Não era o menor deles. Não tinha o Tiago, filho de Zebedeu. Entre o Tiago, filho de Zebedeu, e o Tiago, filho de Alfeu, ele era o menor, era menor que o outro Tiago. E ele é conhecido como menor também, porque ele era o mais novo dos apóstolos. Certo? Então ele era o mais novo. Deu para entender? Dúvida? Não, né? Bom, e esse Tiago aí, porque ele foi morto por Ananias, tá? Por o sacerdote Ananias. E não há registro nenhum que possa confirmar que esse Tiago foi o apóstolo que escreveu a epístola. Tá? Foi morto por um judeu. Tá? Vamos lá. Aí tem o Tiago, o pai de Judas Tadeu. Também só é citado, na verdade, por ele ser um dos apóstolos. Mas não há nenhum registro, certo? Aqui é totalmente descartada a autoria desse pai de Judas, porque não há nenhum registro que ele tem alguma expressão que ele realmente escreveu. Então o que se acredita realmente que quem escreveu essa carta foi o Tiago, meio irmão de Jesus. E esse Tiago, meio irmão de Jesus, se você olhar bem durante o ministério de Jesus, durante o ministério dele, o que aconteceu? A Bíblia diz que os seus irmãos não creram nele, não é isso? Creram? Não creram. Nenhum dos irmãos de Jesus, durante o ministério de Jesus, creram nele. Tanto é que você vai observar que teve uma passagem que fala assim, Jesus estava pregando, eles não acompanhavam Jesus, falou, ó, lá fora está sua mãe e os seus irmãos. O que Jesus falou? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esses são minha mãe e meus irmãos. Agora, irmãos, não é para menos que esse Tiago aqui e os irmãos dele não criam. A gente tem que dar um desconto. Tem que dar um desconto. Vamos por quê? Vamos supor, vai. Pega aí a Rose e tem as suas irmãs, certo? Ou o pastor Valdeci, tem os seus irmãos lá. Ou o pastor Cícero lá. Pega um exemplo de alguém aí. E você tem alguém na sua família, tem irmãos. Você cresceu com eles. Você jogou bola com eles. Brincou com eles. Daqui a pouco um desses seus irmãos, pastor Cícero, diga e fala assim, olha, eu sou filho de Deus. Entendeu? Não, e a pessoa, pastor Valdeci, se fosse nos dias de Jesus e alguém chegava lá, o pastor Amarildo que seja, ou o pastor Eurípides, falar, eu quero falar uma coisa para vocês, eu sou filho de Deus. Você vai falar, você é filho de Deus. Esse dia até está jogando bola com a gente aí, agora você é filho de Deus? Por isso que o povo de Nazaré apedrejou ele também. Por quê? Ele chega lá e fala, ó, abre o livro da lei e fala, ó, o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu. Ali aquele texto de Isaías estava se referindo a Jesus, aliás, ao Messias, ao Salvador.
Até aí tudo bem. Enquanto o texto estava se referindo ao Salvador, tudo bem. Mas de repente ele fala, hoje se cumpriu a Escritura. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou esse que vocês tinham que esperar. Eu sou o Filho de Deus. Os judeus esperavam um homem que vinha montado num cavalo, que ia destruir Roma, um rei. Aí, fala, o filho do seu Zé e da Dona Maria? Porque é mais ou menos assim que ele era conhecido, né? Ah, o filho do seu Zé lá. Conhece o Jesus? Conhece? O filho do seu Zé, da Dona Maria? Conheço. Carpinteiro? Conheço. Aí ele chega e diz, hoje se cumpriu a Escritura. Tá, o que eles fizeram? Não, está dizendo blasfêmia. Apedrejaram ele. Apedrejaram. É a mesma coisa que nós todos aqui, Jesus não tivesse vindo ainda, de repente, né? Nós esperando a vinda de Jesus e alguém aqui na cidade, conhecido nosso, fala que é o Cristo. Ia ser fácil acreditar? Não ia. E os irmãos de Jesus também não creram. Agora a minha pergunta é, que não quer calar, uma coisa. Agora vem a pergunta. Aí a hora da pergunta é dura, né? Aí o pastor Fernando responde. A pergunta é, os irmãos de Jesus se converteram ou não? Converteram. Sim? Tem certeza? Já mudou de opinião. 1 Coríntios 15, versículo 7. Nesse versículo, ó, só nesse versículo aí, 1 Coríntios 5, versículo 7. Não, vamos ver mais fácil. Vamos ver 1 Coríntios 9, 5, vai ser mais claro. Aqui vai responder 3 perguntas, ó, 3 perguntas. Tiago, o irmão de Jesus, era casado? Esse Tiago, o irmão de Jesus. Segundo, os irmãos de Jesus se converteram? Terceiro, os irmãos dele eram casados? 1 Coríntios 9, versículo 5. Quem pode ler? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Ah lá. Não temos nós o direito de levar também uma mulher, como tem direito os irmãos de Jesus? Ou, quer dizer, se ele tem direito de levar uma mulher porque eram casados, ok? Agora, se eles podiam levar e estava dizendo da igreja, é sinal que eles estavam na igreja, ok? Não é? Ó, se eles podem levar, nós também podemos, então quer dizer que estava se referindo aos irmãos da igreja, ou seja, os irmãos de Jesus se converteram. Agora, sabe quando Tiago, acredita-se a história, acredita-se, a tradição diz que Tiago se converteu? Abre aí em 1 Coríntios 15, 7. Quem pode ler? 1 Coríntios 15, 7. Após isto, ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos. Ó, esse Tiago, era esse Tiago, irmão de Jesus, tá? Ele foi visto por Tiago e pelos outros apóstolos. Quando Jesus aparece para Tiago ressurreto, a tradição diz que foi aí que esse Tiago se converteu. E se converteu de uma tal maneira que ele se tornou o pastor da igreja em Jerusalém. E a igreja de Jerusalém tinha 8.000 membros, pelo menos. Era a maior igreja que existia naquela época, a igreja de Jerusalém. Então, o irmão de Jesus, irmãos, Tiago, esse Tiago, quando ele viu Jesus ressurreto, ele falou, não, agora eu acredito que você não é só um irmão, não. Você é o Filho de Deus mesmo. E tinha razão, porque nem os discípulos estavam acreditando que tinha ressuscitado, né? Tinham. Acreditaram direito? A gente fala do Tomé, que o Tomé duvidou, mas não foi só o Tomé que duvidou, não, irmão. Foi o mais corajoso. Por exemplo, para você ter uma ideia, quando Maria veja que Jesus não estava no túmulo, Jesus fala, vai e anuncia que eu estou vivo. Aí Maria chega e fala, eu vi Jesus ressuscitado, ele não está mais lá. O que Pedro fez? E João? Correram lá para ver se era verdade. Não, eu vou lá ver. Não, né, pastor? Eu vou lá ver se o túmulo está aberto mesmo.
E quando eles chegam lá, vê o túmulo vazio, ali a gente já vê um princípio de autoridade, né? Diz que João corre na frente e não entrou, esperou Pedro chegar, porque Pedro era o pastor da igreja naquela época, era o líder da igreja. Pedro era o líder da igreja. Por isso que Jesus chega para Pedro e fala: apacenta minhas ovelhas. Tanto é que todo o texto que você vê citado os apóstolos, o primeiro que aparece na lista é Pedro. Pode ver. Toda vez que citar o nome dos apóstolos, vai aparecer Pedro primeiro. E Judas por último. E com adjetivo de traidor ainda. Entendeu? Então, quando eles chegam lá e João fala: e aí, está lá dentro? Não entrei, estou esperando você. Aí Pedro entra e vê o túmulo vazio. Não está mais aqui mesmo não. Mas não precisava ir lá. Não é? Se Maria falou que ele não estava mais lá, que ele já tinha ressuscitado, é só acreditar, mas não acreditar. Aí, o problema de Tomé chegou atrasado no culto. Jesus chegou, conversou com eles e foi embora. Aí Tomé chega atrasado no culto e fala: Jesus vai falar: você está brincadeira aqui, Jesus está vivo, o quê? Ele não está vivo não. Aí Jesus chega, ele me assusta e fala: vem cá, Tomé, toca aqui, vê se eu não sou o mesmo. Mas não é só ele que duvidou, os que estavam ali também duvidaram. E tem muito texto assim que a gente joga a culpa só num, e não é não, viu, irmão? A gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, quando fala assim que Judas disse assim, ó, podia vender isso e dar aos pobres. Mas em outro texto, nós vamos estudar o sinóptico. O sinóptico diz aqui no outro texto: e os discípulos disseram, não foi só Judas, os discípulos. Na cruz, tem gente que fala: um dos ladrões blasfemou, né? Não, olha no sinóptico, você vai ver nos Evangelho sinóptico, vai dizer: e os que estavam na cruz blasfemaram. Só que um em dado momento se arrependeu. Nós vamos estudar isso para frente, tá? Bom, vamos lá. Então, a gente vê que a tradição diz que foi nesse momento, quando ele vê Jesus ressuscitado, que verdadeiramente ele se converte a Cristo. E como esse Tiago morreu antes da gente entrar na epístola? Como ele morreu? O outro Tiago, esse Tiago aqui, ele morreu decapitado, certo? Esse aqui foi morto por um sacerdote, Ananias. E esse Tiago aqui, a igreja de Jerusalém, os sacerdotes pregavam que Jesus não tinha ressuscitado, que não era o Cristo, que ele não era o Filho de Deus. Ensinava isso, tá? E agora Tiago vem dizendo o quê? Que ele é o Filho de Deus, que ele é o ressurreto, está rodando, né? Que ele é o ressurreto, que ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou. E aqueles sacerdotes fizeram o que então com Tiago? Pegaram Tiago, levaram no pináculo do templo, no alto do templo, e deram uma chance para ele. Falou: se você negar que esse Jesus, que Jesus não é, se você negar e dizer que ele não é o Filho de Deus, a gente deixa você embora, senão você vai morrer. Sabe o que Tiago fez? Tiago, em vez de dizer que ele não é o Filho de Deus, ele bradou mais alto, dizendo que Jesus era o Filho de Deus e a luz do mundo. Então, aí o que fizeram? Jogaram Tiago do alto do templo. Quem jogou? Os pastores da época, os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Jogaram Tiago, mas ele não morreu, ainda não morreu. E aí começaram a chutar, a espisotear, tá? Até que um dado momento, alguém compadecido de Tiago, pega uma massa, chama massa. Sabe o que é uma massa? Está lá em Provérbios, fala da massa, guarda isso. Massa era um tipo de martelo, e ele vai dar uma pancada, um tiro de misericórdia, vamos dizer assim, né? E acaba de matar Tiago. Só que o crente não morre, né? Aleluia. Quando o crente dá o último suspiro aqui, ele dá o primeiro no céu. Aleluia. Né? Porque o lugar do crente não é uma lápide gelada, um túmulo de mármore. O último lugar do crente é na glória com o Senhor Jesus. Por isso que quando disser assim: perdi meu filho. Se você um dia perdeu um pai, uma mãe, e ele for crente, não diga perdeu. Você não perdeu, porque quem perde não sabe onde está. Quem perde não sabe onde está. Você não perdeu porque ele está na glória com o Senhor Jesus, não está perdido, né? Está lá, só mudou de país. A morte do crente só é uma passagem dessa vida para a vida eterna.
Por isso que o Coliseu faliu, irmão. Vai lá, o Coliseu de Roma está falido. Por quê? O diabo jogava os crentes, né, incentivava os romanos a jogar os crentes para os leões comerem, para os touros pisarem, para os cães morderem. E o diabo ria e falava: estou acabando com os crentes, estou acabando com os crentes. Só que ele ia no inferno procurar o crente e não tinha nenhum. Estava tudo no céu. Ele só estava mandando crente para o céu, falando: vamos falir isso aqui, abrir falência, porque isso aqui não está resolvendo nada, não está matando crente, está levando crente para o céu. Quando cortaram a cabeça de João Batista, meia hora depois, eu acho que ele já estava tomando chazinho na glória, né? Entendeu? Não morre, crente não morre, né? E o Tiago, aí, o que acredita-se até, sabe o que a tradição acredita? Que pela morte de Tiago, como mataram o Tiago, né, jogaram o líder da igreja, lá do pináculo do templo. Da onde jogaram ele? Do templo. Pouco tempo depois, poucos anos depois, o que aconteceu com o templo? Tito, o general Tito, no ano 70 depois de Cristo, invade Jerusalém, mata milhões de judeus, milhões, penduram eles em madeira. Dizem que faltou madeira naquela época para pendurar, para crucificar os líderes daquela época, quem sabe até os que mataram Tiago. Eles colocavam piche, ateavam piche nessas pessoas e tacavam fogo. E destruíram o templo de Jerusalém. Só sobrou um pedaço do templo até hoje, né, que é aquele pedaço que é o chamado Muro das Lamentações. Aquele muro é a única coisa que sobrou do templo. Por isso que é um lugar sagrado para os judeus. O lugar mais sagrado para os judeus em Jerusalém é o Muro das Lamentações. Porque aquele muro é a única coisa que restou do templo. E aquele muro está há 3.000 anos ali, porque ele é desde o templo de Salomão. O primeiro, lembra do templo que Salomão fez lá atrás? Ele é que sobrou até hoje. Isso é uma coisa interessante. Quando eu fui em Jerusalém, irmãos, às vezes você fala: quando eu estiver lá no Getsemane, eu vou me emocionar. E às vezes em Jerusalém funciona assim: no lugar que você pensa que você vai se emocionar, você não se emociona. No lugar que você pensa que você nem vai se emocionar, você se emociona. Onde Jesus orou o Pai Nosso, por exemplo, eu chorei. Eu pensava que eu ia ali só ver. E um dos lugares que eu fui para ficar meia hora e fiquei 3 horas foi no Muro das Lamentações. Eu falei: só vou tirar uma foto para dizer que eu tive aqui no Muro das Lamentações. Todo mundo tirar uma foto ali, eu vou tirar também, né? Não, eu fiquei 3 horas. Ali eu vi a fé daquele povo. Você chegou lá, pastor? Eu vi a fé daquele povo. Eu vi o amor daquele povo. Sabe que se você vê um judeu 3 horas orando ali, ó, lendo a Torá, orando, amando, eu falei: não é possível, vamos ver quanto tempo esse camarada vai ficar aí. E eu fui embora e ele estava lá. O crente ora meia hora, né? Já acha que orou muito. Já acha que orou meia hora, né? Você contou para todo mundo que ele orou meia hora, né? Não é? Eles se expressam, entendeu? Tem uns que faz assim, tem outros que faz assim. É a maneira deles se expressar na hora da oração. Esse jogado com o corpo aí é uma maneira só deles expressarem, né? O índio dança, né? Cada um tem a sua maneira e eles ficam assim se expressando. Aqui eles colocam na testa, né? Isso. Aqui dentro tem os mandamentos ali, né? Principalmente aquilo, né? Ouve, ó Israel, o teu Deus é um só, né? Tá ali. E eles ficam ali orando. E é lindo, irmãos, é lindo. Muito diferente. Hoje o crente, eu sempre costumo dizer do crente, fugindo um pouquinho só do assunto, mas eu já volto já rapidinho. Tem o crente, existe o crente tartaruga e o crente galinha. Sabe qual a diferença? Sabe não? O crente galinha é assim, ó. O crente galinha, ele vai lá, a galinha bota um ovo, né? Já viu a galinha quando ela bota um ovo? Ela sai. Quando eu era pequeno, quando a minha mãe via a galinha gritando, que ela botou, né? Ela falou: do jeito que ela gritou, ele deve ter botado uns 3 ovos. Aí eu ia lá e tinha um só. Tinha um ovo só. Agora deve ter uns 4, não é possível. Do jeito que ela gritou hoje, aí tinha um ovo. E a tartaruga? Ela sai de madrugada. Você já viu alguma tartaruga botando ovo? Ela sai de madrugada, bem de madrugada. Ela vai lá na beira da praia, faz um buraco e eclode geralmente 60, 80, até 100 ovos. Aí cobre e joga a terra em cima e vai embora.
que sabe que ela... Crente, ele fala um negocinho assim, já vai para a rede social. Porque hoje eu jejuei 3 horas. Eu estou aqui em jejum há 4 horas já. Crente galinha, crente... Vamos lá, deixa para lá esse negócio, né? Mas esse Tiago, então, foi morto assim, ok? Bom, aí o que a gente vai entrar agora aqui, ó, depois vai falar da canonicidade do livro de Tiago, você lê em casa aí, porque não vai dar tempo, tá? Não vai dar tempo. Vamos entrar aí já, o conteúdo e o objetivo da epístola de Tiago. Abre aí página 77. Tudo que eu estou falando aqui é um resumo, e a hora que você chegar em casa, ó, o que eu falei aqui, ó, isso aqui tudo que eu falei, é um resumo da página, aqui, ó, da página 66, pode abrir aí para você ver, ó, página 66, está aí os Tiagos aí, não tá? Então eu estou falando aqui dentro do livro, tá bom? Bom, vamos ver o conteúdo da epístola de Tiago. Primeiro, a epístola de Tiago, ela é conhecida como, tá rodando, né? Ela é conhecida como o Provérbios do Novo Testamento. Não tem o Provérbios do Antigo Testamento? Sim, o livro de Provérbios. A carta de Tiago, ela é conhecida como Provérbios do Novo Testamento. Inclusive, o livro de Tiago, ela cita muitos provérbios. Eclesiastes, você vai ver vários provérbios ali no final, se você quiser, eu te dou até os provérbios que cita aqui. São vários que Tiago cita, tá? É a aula que não permite a gente ficar falando, mas Provérbios 13, Provérbios 17, Provérbios 18, Provérbios 12, Provérbios 15, Eclesiastes 12, versículo 11 e assim por diante, tá bom? Bom, vamos lá. E esse livro aqui é um livro prático, o livro de Tiago é um livro prático. Esse Tiago, inclusive, ele é conhecido, segundo a tradição, como Tiago tinha os joelhos de camelo. Já ouviu alguém falar isso aí? Que Tiago tinha os joelhos de camelo, de tanto ele orava, tanto que ele orava, que os joelhos dele eram conhecidos como joelhos de camelo. Os joelhos de camelo são grossos. Quanto tempo será que ele não orava para ele ter que ser considerado um homem de joelhos de camelo, né? Bom, e quando Paulo vai, no livro de Gálatas, Paulo fala que ele vai a Jerusalém, ele encontra 3 pilares ali. 3 homens que eram os 3 pilares da igreja de Jerusalém. E um deles era Pedro, o outro era João e o outro era Tiago. Tiago, inclusive, que era o pastor da igreja. E tem mais, muitos acreditam que o livro de Tiago, apesar de ele estar no final, ser epístola, por que ele é uma epístola, chamada epístola geral? Não está aí no começo do livro escrito epístolas gerais? Porque não era escrito por um povo específico. O que são epístolas gerais? Por exemplo, o livro de Gálatas foi escrito aos Gálatas, Coríntios foi escrito aos Coríntios, Romanos foi escrito aos Romanos, e as epístolas foram escritas gerais para várias pessoas, tá? Como Hebreus e João. João não escreveu para um povo específico, Pedro não escreveu para um povo específico, para todos. E é o caso da epístola de Tiago, foi escrito uma epístola geral. E vamos lá. Então, o que se acredita, o que os estudiosos acreditam? Que a epístola de Tiago foi a primeira dos livros de todo o Novo Testamento a ser escrito. Antes de Marcos, antes de João, ele não está na ordem cronológica, tá? Ele está na ordem ali por causa das epístolas, tá? Ela é uma epístola geral, então está junto com as epístolas gerais. Então, acredita-se que o livro de Tiago foi o primeiro livro a ser escrito. Vamos lá. Bom, agora...